Página 8 do nosso livro, Arqueologia do Mundo Bíblico 1, Introdução. Bom, eu fiz 2 vídeos anteriores para vocês em que eu falei, fiz um resumo de toda a Arqueologia Bíblica 1 e 2 que nós estudaremos, ok? E falei para vocês que a Arqueologia do Mundo Bíblico 1, ela é na verdade um estudo da arqueologia antediluviana. Existem muitas evidências que mostram que os descendentes de Sete construíram uma civilização na Mesopotâmia e os descendentes de Caim uma civilização na região do Nilo. Então são essas civilizações que foram chamados de sumérios e os outros foram chamados de egípcios pelos gregos, mas na verdade se trata de uma outra civilização diferente dos egípcios, que serão filhos de Cã. Aqueles que construíram as pirâmides, na verdade, eram os habitantes da terra de Quemete, como eles se identificavam. E eles eram, tudo indica, descendentes de Caim. Bom, mas agora vamos ver o significado etimológico aqui das palavras para nós podermos entender melhor o nosso estudo. O comentário diz: o termo arqueologia vem de 2 palavras gregas, arcaios e logos, que significam literalmente um estudo das coisas antigas. A arqueologia bíblica está relacionada ao estudo dos artefatos dos tempos bíblicos. E aqui eu aproveito para falar, olha, segundo a Bíblia, a civilização nasce na Mesopotâmia, porque o Éden ficava no norte da Mesopotâmia. E a civilização depois no local mais distante para onde teria ido Caim. A Bíblia não dá o nome dessa terra, por exemplo, chamando, claro, de Egito. A Bíblia só diz que essa era a terra do peregrino, para onde Caim foi. Bom, o estudo dos sumérios mostra que realmente os artefatos que existem ali é daquele povo que a Bíblia diz que teria habitado aquela região da Mesopotâmia próximo de 4.000 a 3.000 a.C. Uma civilização que surgiu com um homem chamado Sete, que viveu ali cerca de 3.900 a.C., sendo que o pai dele, Adão, foi criado 4.000 anos antes de Cristo. O comentário prossegue. A arqueologia busca auxílio em outras ciências, tais como a química, antropologia, história e zoologia. E nesse caso a química é muito importante para nós, porque existe o estudo químico, que é comprovado pela ciência, faz sentido, que é chamado do estudo do carbono 14. O carbono 14 ele é como uma régua, que ele mede o tempo de vida de uma árvore. Por exemplo, uma árvore que cai, ela vai caindo a quantidade de carbono 14 funcionando como um relógio. Então é algo incrível. O homem consegue, se ele encontrar um pedaço de árvore dentro de uma camada de rocha, ele pega aquele pedaço de árvore, ele vê há quanto tempo aquela árvore caiu. Ou então, vamos dizer, um barro que eles juntaram daquele onde tinham vegetais, esse barro foi ali tirado em que momento? Exatamente por um pedaço de barro, onde eles encontraram uma escrita suméria, que eles usam a química para datar, que esse achado mais antigo, construído pelo homem, que é datado com carbono 14, ele ocorre ali perto de 3.300 a.C., ou seja, 700 anos depois da criação de Adão. Então é uma data que faz sentido, ela combina a data da Bíblia com a arqueologia. A arqueologia está dizendo que 700 anos depois do ano 4.000 a.C., ou seja, em 3.300, existia uma grande civilização na Suméria, na região da Mesopotâmia. A Bíblia diz que existia uma civilização ali, os descendentes de Sete. O comentário prossegue. Alguns objetos de estudo da arqueologia ainda existem, tais como as pirâmides, templos e cidades antigas dos sumérios, egípcios, babilônios, assírios, persas, gregos e muitos outros.
Bom, desses, o mais antigo que existe é essa tabuinha de barro, como eu disse para vocês. As pirâmides que são estudadas, elas já são do ano 2500 a.C. Lembrando que o dilúvio ocorreu próximo de 2300 a.C. Por isso que, combinando data aproximada da Bíblia com a arqueologia, as pirâmides foram construídas antes do dilúvio. A não ser que a pessoa não acredite na Bíblia. Mas o que a Bíblia diz o dilúvio ocorreu próximo de 2300. Eu acredito, isso é uma verdade. E a arqueologia, ela está combinando com a história bíblica, porque segundo a arqueologia, próximo de 2300, 2200, ocorreu uma catástrofe, que as civilizações desapareceram. Ok? O comentário prossegue. A arqueologia ajuda a compreender a Bíblia, pois seus achados trazem à luz informações que comprovam e enriquecem o texto bíblico. Essas datas que eu falei para vocês, as datas da arqueologia falando de um sumiço da população próximo de 2300 a.C., 2200, exatamente no mesmo período que a Bíblia sempre falou, ocorreu o dilúvio. Todos que observavam a cronologia bíblica, por que existem esses números? Você consegue perceber que Adão foi criado próximo de 4.000 anos antes de Jesus. Essa era uma data aproximada. Alguns tentavam colocar um tempo exato, mas não tem porquê. A questão é, eu consigo identificar, próximo de 2300 o dilúvio ocorreu. Próximo de 4.000 a.C., Adão foi criado. Bem, eu coloquei um pensamento também sobre a arqueologia, que é importante, para falar de como a arqueologia muda, ok? Esse Jeremy Pinsky, ele diz: descobertas arqueológicas podem desatualizar qualquer afirmação definitiva que se faça nessa área. O que significa isso? A arqueologia, ela trata com coisas que ela encontrou. Ela não pode dizer que o que ela encontrou é definitivo. Os sumérios é um exemplo. Até o século XVIII, metade do século XVIII, o mundo simplesmente, o mundo da arqueologia, eles já tinham conhecido a cidade de Nínive, da Babilônia, já estavam escavando, mas eles não sabiam de uma civilização mais antiga, chamada Sumérios, vivendo ali na Mesopotâmia, abaixo daquelas cidades que eles construíram, né? Então havia uma civilização mais antiga, ou seja, o conhecimento deles foi desatualizado, eles estavam desatualizados, houve uma mudança. O que hoje é atual passa a estar desatualizado. Essa é a informação nova. Ele diz o seguinte: por isso mesmo é necessário avançar com cautela e apresentar nossas, entre aspas, verdades como históricas, isto é, como fruto do desenvolvimento do conhecimento e da forma de analisar os fatos neste momento. Eu aproveito para comentar sobre um arqueólogo israelense muito famoso, chamado Israel Finkelstein, e alguns historiadores que eles tratam a arqueologia assim como algo definitivo, que seria o seguinte: o que a arqueologia encontrou é definitivo, se ela não encontrou, não existe. Isso está errado. Até esse pensamento sobre arqueologia está errado. Eles usam isso para dizer, por exemplo, que Abraão não existiu, porque a arqueologia nunca encontrou nenhuma pedra escrita, né, de um homem falando de um homem chamado Abraão. Eles nunca acharam isso. Mas isso não pode ser usado para dizer que Abraão não existiu. Eles só podem dizer o seguinte: nós nunca achamos nada sobre Abraão. Mas alguns, a partir disso, afirmam que Abraão não existiu. Ou outros temas também, eles tratam o que eles acharam como tudo que tinha que ser achado na civilização humana. E nós sabemos que não. Muitas coisas se perderam, né? Abraão foi um nômade, e nós sabemos recentemente novas descobertas no Egito mostraram personagens egípcios, reis famosos
que tinham desaparecido na história. Então eles encontraram recentemente uma faraó, uma mulher chamada Hatshepsut. Essa mulher, ela não era bem compreendida nos tempos antigos, porque na verdade foi uma mulher que se tornou faraó, que seria a mulher que a Bíblia diz que seria a filha do faraó. Essa seria essa mulher chamada Hatshepsut. Isso muitos arqueólogos já apontam hoje. Ela foi uma mulher que não teve filhos, ela viveu mais ou menos na época do Êxodo, morreu um pouco antes da época do Êxodo. Então, essa mulher era uma mulher pouco conhecida, mas novos achados mostraram que ela foi, na verdade, uma rainha, e uma rainha que fez obras grandiosas no Egito. Então, foi uma pessoa muito importante, tinha desaparecido na história. Eles então encontraram essa mulher. Mas por quê? Porque um outro faraó que odiava ela e odiaria talvez Moisés, talvez seja o faraó, né, que perseguia Moisés, chamado Tutmés III. Esse homem odiava essa mulher porque ele sabia que essa mulher tentou tirar o governo dele. Ela queria ficar governando e chegou realmente a colocar ele para escanteio, usurpou o trono. Então, depois que ele assumiu, ele destruiu tudo relacionado a essa mulher. Só não conseguiu destruir o túmulo que ela tinha construído, que estava escondido, que ninguém sabia daquele túmulo. Ele foi descoberto recentemente. Bom, número 1, eu coloco aí a arqueologia e a Bíblia. A história bíblica inicia próximo do ano 4000 a.C., quando ocorreu a criação de Adão. Foi o que eu mostrei para vocês naquele gráfico. Essa obra, esse livro, busca uma harmonia entre a arqueologia, cronologia e a história bíblica. Isso aqui é muito importante, irmãos. Eu vou mostrar reportagens para vocês que eles já tratam a Bíblia como algo errado, na revista Super Interessante, porque eles falam que, olha, segundo a Bíblia, a civilização começou depois de 2300 a.C., depois do dilúvio. Não, a Bíblia nunca afirmou isso. A Bíblia afirma que a civilização começa 4000 anos antes de Cristo com Adão e Eva, próximo de 4000 anos antes de Cristo com Adão e Eva. É isso que a Bíblia afirma. E que essa civilização cresceu muito por 1700 anos. Quanto? Nós não sabemos, mas a Bíblia dá a indicação de que crescia muito porque os homens viviam 400 anos. E a arqueologia fala que realmente essa civilização, vamos dizer, que existiu ali próximo de 3300, era uma civilização muito grande. E essa civilização vai crescer e eles vão ocupar, segundo a arqueologia, até o mar Mediterrâneo. Foram encontrados selos de reis sumérios lá no mar Mediterrâneo, na ilha de Chipre. Ou seja, essa população se desenvolveu muito. E isso está em harmonia, tanto a Bíblia quanto a arqueologia. Pois bem, eu coloco um comentário de um arqueólogo, Mário Quintana, que ele diz o seguinte: as civilizações desabam por implosão. Depois, como um filme, passando as avessas, elas se erguem em câmera lenta do chão. Não há de ser nada. Os arqueólogos esperam pacientemente a sua ocasião. Por que ele está falando isso? Uma dos exemplos de civilização que desapareceu são essas civilizações de 2300 a.C. Isso é um marco na arqueologia. Tanto na Suméria, quanto na região do Nilo, vou chamar aqui de Egito, foi um marco na arqueologia, 2300 a.C. Duas civilizações desapareceram, aquela civilização que construía pirâmide, tudo aquilo acabou, a nova civilização que surgiu nunca mais conseguiu construir pirâmides como aquelas. Construíram pirâmides bem menores, que desabaram. Nós vamos ver depois, no livro 2, o faraó, que seria o faraó dos dias de José, construiu uma pirâmide só que de barro. Aquelas pirâmides de pedra, só aquela civilização conseguiu construir, que vivia na região do Nilo, que foram chamados de egípcios pelos gregos. E a região que vivia na Mesopotâmia, ela também desaparece na mesma época. Um neto de Sargão I, chamado Sarkalisar, nós vamos ver depois o nome dele certinho, tá, ok? Eles desaparecem na mesma época. Então é uma combinação perfeita
com a história bíblica. O comentário prossegue. As palavras de Mário Quintana se aplicam bem ao principal evento que será estudado nesse livro, o dilúvio. O desaparecimento de duas grandes civilizações, talvez as maiores que o mundo antigo conheceu, maiores porque eles fizeram coisas que ninguém mais conseguiu fazer. Teve coisas que os sumérios, conhecimento que os sumérios desenvolveram. Quando eu falei nos vídeos anteriores para vocês, eu falei de várias, mas a civilização atual só veio descobrir em 1920. Anotações do planeta Plutão, o planeta Plutão foi descoberto pela civilização atual em 1920. Os sumérios já tinham anotado o planeta Plutão, o que eles faziam, né? Quem era esse povo super inteligente. A Bíblia fala realmente de um povo que era diferente, vivia mais. E também, além disso, eles construíram coisas grandiosas. Então, o homem vivendo mais, ele vai acumulando experiência, inteligência. Então, por isso, eles se desenvolveram muito. Bom, prossegue o comentário. O desaparecimento de duas grandes civilizações, talvez as maiores que o mundo antigo conheceu, representam bem as palavras de Quintana. As civilizações desabam por implosão, ou seja, desaparecem do mapa. Por que ele está falando desaparece do mapa? Segundo a Bíblia, foi o que o dilúvio fez com duas civilizações. Uma que vivia na Mesopotâmia, essa é a nossa informação bíblica, e outra que vivia numa terra mais distante chamada Terra de Nod. A Bíblia fala de duas civilizações que foram exterminadas próximo de 2300 a.C. como dilúvio. Uma civilização descendente de Sete e a outra civilização descendente de Caim. O comentário prossegue. O dilúvio bíblico foi o causador do sumiço repentino de duas civilizações, Suméria e a Quemete. Quemete é a região do Nilo, e Suméria é a região da Mesopotâmia. Essas civilizações desapareceram na mesma época. A arqueologia dá o nome dos dois reis que reinavam nessas civilizações e eles desaparecem. Tinham civilizações menores, povos menores, cidades menores, mas essas duas grandes civilizações, elas desapareceram nessa época. O comentário prossegue. Essas duas civilizações desenvolveram conhecimento que o mundo não consegue reproduzir no século XXI, como as grandes pirâmides, como construir aquelas pirâmides. Até hoje ninguém sabe como aquele povo fazia, porque eles dizem que hoje, com todos os guindastes gigantescos que a humanidade já desenvolveu, os guindastes que tem hoje, eles não conseguem, não conseguiriam construir aquilo em 20 anos, que seria o tempo de construção da grande pirâmide de Gizé. Talvez algum dia eles consigam um guindaste tão grande, né? Mas eles dizem que o que tem hoje não consegue. Bom, se a arqueologia não responde, nem eu, né? Mas o que nós podemos pensar, segundo a Bíblia, é a descrição desse povo, que eles viviam muito, tinham uma saúde diferente. E o povo, depois do dilúvio, segundo a Bíblia, eles têm uma saúde inferior. Bom, eu botei o número 2 aí no material didático, Anno Mundi. O que significa isso? Vocês vão usar essa expressão em livro, vão observar em livro, se vocês forem estudar algum livro de arqueologia. Então, Anno Mundi, essa cronologia de datas a partir da criação, é usada pelos israelitas e chamada de Anno Mundi. Então, o que os israelitas fazem? Eles contam o tempo que eles estão vivendo. Se você procurar em 2022, qual vai ser o Anno Mundi dos israelitas, o ano contando desde a criação de Adão, tá ok? Basta você procurar uma festa chamada Rosh Hashanah, a festa Rosh Hashanah de 2022. E aí você vai encontrar o número, eles estão lá no número 5.000, não me lembro agora, 5.000 especificamente, qual seria o ano de Rosh Hashanah deles. Mas na verdade ele estaria perto de completar 6.000 anos.
pelo certo, estaria perto de completar 6.000 anos. Mas é que houve um judeu que ele tirou, fez mudanças no calendário, por outro motivo que depois eu conto para vocês, senão nós vamos estender muito. Mas o que ocorre, esse método contando a partir de Adão, que nós vamos usar aqui, Adão, 4.000 a.C., aí quando chegar a 130 anos a menos, e essa contagem, ela é a contagem que os judeus utilizam, e eles chamam isso de ano mundi. O comentário prossegue. Essa cronologia hebraica foi desenvolvida por Hillel II no ano 359 d.C., baseado na cronologia do rabino José ben Halafta, desenvolvida em 160 a.C. Essas são datas importantes para vocês observarem em alguns estudos, porque é esse José ben Halafta que faz uma mudança na cronologia hebraica, porque os cristãos estavam mostrando que Jesus era o cumprimento da profecia de Daniel por causa da cronologia. Aí ele é sabido que ele perverteu mesmo essa cronologia. O comentário prossegue. Os israelitas não usam o termo antes de Cristo e depois de Cristo para descrever a sua história. Eles utilizam antes da Era Comum para fazer referência ao que chamamos de antes de Cristo e denominam Era Comum para fazer referência ao que chamamos de depois de Cristo, ou Era Cristã. Vocês devem ter ficado sabendo que o governo de São Paulo, ele queria tirar o nome Cristo da história, né, que nos livros de história usam antes de Cristo e depois de Cristo. Isso, para mim, não vai mudar nada em relação a, vamos dizer, a glória de Deus aqui na terra, a glória de Jesus, mas existe uma luta estranha daquele governo lá contra a religião, ok? Então ele tentou mudar, chegou a haver uma proposta, se vocês procurarem na internet vocês vão encontrar que a proposta era usar antes da Era Comum para falar da Era Cristã e Era Comum para substituir a Era Cristã, para substituir o depois de Cristo seria a Era Comum e antes de Cristo, antes da Era Comum. Quem é que usa essa referência? São os judeus, eles estavam pegando a ideia do judaísmo, mas a intenção, né, infelizmente, esses governos aqui no Brasil, que nós sabemos que estão simpáticos ao comunismo, ao ateísmo chinês, isso vai ser algo muito ruim para o Brasil, né, algo que era bom que ficasse bem longe dessa terra que Deus abençoou tanto. Nós temos uma religião livre, graças a Deus, desde a proclamação da República. Não existe religião oficial no Brasil, nós somos livres, né? Não é como outros países. A Argentina existe uma religião oficial. O Brasil é um país abençoado, né? De muitas igrejas, até alguns exageros, mas é melhor liberdade, é melhor nós tratarmos e curarmos os exageros do que a proibição de pregar o evangelho com liberdade, como ocorre nos países comunistas, né? Pois bem, eu vou agora também, vamos ao material didático, continuando no material didático, fazer uma leitura do pastor Antônio Gilberto, ok? No seu livro A Bíblia através dos séculos. Ele fala sobre essas questões de datas, de cronologia, né? E ele vai deixar bem claro, existe uma dificuldade para nós conseguirmos números precisos. E essa dificuldade existe até em datas de faraós, de morte de faraó. Ou seja, se você está tratando de um rei, que a história estava sempre contando detalhes sobre eles, imagine um nômade como Abraão, ok? Ou tempos anteriores a Abraão, próximo do dilúvio. Então era muito difícil você encontrar informações, porque as informações eram escritas em tabuinhas de barro, escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme era uma escrita, irmãos, depois eu vou falar mais sobre ela, que chegava a ter 1.500 caracteres. Pense no que como foi importante o alfabeto, 1.500 caracteres, né, para você ter um alfabeto aí de 20 e poucos caracteres, né? É uma diferença tremenda.
ok? Então era difícil de escrever. Mas veja o comentário do pastor Antônio Gilberto sobre cronologia. Ele diz: muitas Bíblias antigas em português, bem como noutras línguas, trazem datas impressas no texto. São datas da chamada cronologia aceita, elaborada pelo arcebispo Ussher, um anglicano, né? Ou seja, um reformado inglês, e inseridas pela primeira vez no texto bíblico em 1701. Ou seja, o texto bíblico hoje está provado, né, textos antigos, você tem que ver que pelo menos por 1700 anos, 1800 anos, está garantido, a Bíblia existia, porque já existem pergaminhos bem preservados, tá ok? E já existia essa contagem, esses números, tá bom? Que eu estou comparando com a arqueologia. Em 1701, ou seja, cerca de 300 anos atrás, teve um homem que fez uma cronologia. Já existia a cronologia judaica, outras cronologias. No meio, no caso, reformado, foi o primeiro, né, que se destacou. O comentário diz: depois de Ussher, surgiram outras cronologias, como a de Calmet, Hales, etc. As investigações modernas e descobertas arqueológicas têm alterado em muitos pontos a cronologia tradicional. A cronologia é terreno movediço, especialmente quanto aos primeiros milênios da história. Então veja, contando a partir do momento que eu estou vivendo, segundo a Bíblia, a história ela ocorre há 6.000 anos. Adão teria sido criado próximo de 6.000 anos atrás. Essa seria a cronologia bíblica, porque a cronologia bíblica ela traz cerca de 2.000 anos até Jesus, e de Jesus até nós, a cronologia histórica fala de 2.000 anos. Nós estamos aí vivendo cerca de 2.000 anos depois de Jesus, ok? Contando a partir da morte dele, quase 2.000 anos, porque ele teria morrido no ano 2029. Então, no total, são 6.000 anos. Então, o que nós estamos observando segundo a cronologia aceita, esse cálculo bíblico, e claro, eu não sou o primeiro a fazer esse cálculo bíblico, Adão, ele viveu cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, a civilização, a história, segundo a arqueologia, nasce 5.300 anos atrás. Repetindo, segundo a Bíblia, Adão foi criado cerca de 6.000 anos atrás. A civilização, a primeira cidade, elas vão surgir cerca de 5.300, 5.000 anos atrás. Cerca de 5.000 anos atrás, na Suméria, teria sido fundado, próximo dessa época, a primeira cidade chamada Uruk, entre os sumérios, que eles se identificavam como os civilizados, porque existia um outro grupo, que segundo a Bíblia são os descendentes de Caim, que não eram civilizados. Os sumérios, eles se definem como civilizados e um outro povo bárbaro, por causa da violência. Como a Bíblia diz que entre o outro povo realmente havia assassinatos, violência, infelizmente. A descrição suméria é de um outro povo que seria como um povo bárbaro, por isso eles se identificam como os civilizados, ok? Então, novamente, combinando com a Bíblia. Pois bem, prosseguindo, número 3, vou dar uma pausa aqui.